Uma das coisas que mais intriga o povo cristão é quem seria o anticristo, quem seria a besta que viria para destruir a palavra de Deus, para prejudicar os ensinamentos deixados por Cristo. Quem seria a besta do Apocalipse? Sem entrar em detalhes em quem seria a besta do Apocalipse, a gente pode perceber que a mensagem de Cristo tem sido distorcida nos últimos tempos. Eu sei que eu não falo muito a respeito de religião, mas qualquer pessoa que vai um pouquinho mais a fundo consegue perceber que o cristão não recebe as mensagens da forma como elas foram deixadas. Eu lembro que eu cresci numa família católica e sempre eu tentei entender qual que era o significado do termo corpo de Cristo. Quando eu comecei a estudar teologia, eu descobri que corpo de Cristo não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a união de todas as igrejas de Cristo, pregando a palavra de Cristo, a mensagem deixada por Cristo, para o resto do mundo. A igreja de Cristo seria como se fosse um grande corpo, uma grande união, toda ela trabalhando no sentido de pregar o ensinamento deixado para todos os povos. No entanto, o que a gente percebe é que existe aí uma divisão dentro da própria Igreja de Cristo, uma divisão na Igreja de Cristo que causa uma divisão na mensagem de Cristo. Se você consegue sair daquele entendimento inicial que o corpo de Cristo seria um corpo físico, um corpo humano de Cristo, e conseguir entender que o que o Cristo fez referência ao corpo de Cristo é a igreja, uma igreja grande existente no mundo inteiro, não é aquela igreja que você frequenta, não, a igreja cristã como um todo, você consegue interpretar o que seria a besta, o que seria o anticristo. Quantas pessoas nas igrejas conseguiram deixar de escutar o que manda o pastor para procurar informações diretamente na Bíblia? A gente sabe que nem 1% da população que frequenta as igrejas consegue buscar as informações na Bíblia. A gente sabe que as igrejas viraram um esquema de comércio de influência, não é só para pegar dinheiro, não. Não é só os 10% que eu estou falando um comércio de influência. A partir das igrejas, a comunidade evangélica decide quem que é o candidato que ela deve apoiar. A partir das igrejas, a comunidade evangélica decide que produto que ela vai comprar. Igrejas já foram utilizadas para destruir determinados veículos e promover outros. Quando determinadas instituições ligadas à igreja construíam determinados canais de televisão, determinados canais de rádio, a primeira coisa que esse pessoal utilizava era o termo de que determinada pessoa era de Satanás. Quando eu era criança, eu escutava constantemente a afirmação que a Xuxa seria o anticristo, a Xuxa seria de Satanás. Nada! O que estava acontecendo é porque estavam surgindo veículos aí do meio evangélico que queriam concorrer com a Xuxa. Por exemplo, quem é de Belo Horizonte conhece muito bem o trabalho que a Igreja Batista da Lagoinha fazia para crianças e a Xuxa era um concorrente financeiro. Quando a gente começa a perceber que foi tudo uma grande mentira, aquelas pessoas só eram do Satanás porque estavam concorrendo com dinheiro com aqueles donos de igreja. Aquele candidato só é do Satanás porque não fez uma proposta financeira para as igrejas. Hoje a gente vê pessoas boas, pessoas que talvez não sejam tão boas, né? Porque quando a pessoa deixa se alienar, a pessoa deixa de ser boa. Eu vejo pessoas da minha infância, eu vejo pessoas que eu admiro, eu vejo pessoas que eu conheci, por exemplo, na Inglaterra, pessoas que eu falo, nossa, essas pessoas são realmente de Deus. Eu vejo essas pessoas entrar num caminho estranho da política, um caminho que apoia candidatos que são a favor de coisas completamente anticristo. Aí eu consigo perceber o que é a besta, o que é o anticristo. Gente, vamos imaginar o seguinte, qual que seria a melhor forma de matar uma população? A melhor forma de matar uma população é sabotar o remédio. Se vocês quiserem destruir uma população inteira, basta sabotar o remédio. Vamos imaginar que se hoje um inimigo do Brasil conseguir vender durante 2 anos vacinas falsas para o povo brasileiro, significa que todas as crianças que nasceram por 2 anos vão estar não imunizadas. E daqui a uns anos essas crianças vão todas adoecer.
Vamos pensar de uma forma diferente. Vamos pensar que o Brasil tem uma grande epidemia e aquele que venderia o remédio, vende um remédio falsificado ou um remédio que não funciona, ou até mesmo uma doença dentro desse remédio. Todas as pessoas que seriam curadas, na verdade, elas vão estar sendo adoecidas. Dá para entender de uma forma bem clara o que é o anticristo. O anticristo é uma doença que foi colocada na igreja de Cristo. O anticristo não tem absolutamente nada a ver com uma pessoa, igual umas pessoas falaram, não, o anticristo seria o Hitler, o anticristo seria o Trump. Não! Qualquer pessoa que conseguir deixar de se alienar por um conjunto de igrejas que estão aí destruindo a palavra de Cristo, vão conseguir entender que o anticristo é exatamente isso. O anticristo é criar condições para que Cristo jamais chegue nas pessoas. Como? Através de um pastor falso que distorce a mensagem de Cristo e cria uma percepção errada a respeito do que Cristo deixou, através de uma modificação da interpretação da palavra de Cristo para atender os interesses de grupos políticos. Qualquer pessoa que pensar com a própria cabeça consegue entender que Cristo deixou uma mensagem. Se essa mensagem é distorcida e chega nas pessoas de uma forma que completa os interesses de grupos políticos e de pastores, o que está acontecendo é que o remédio foi adulterado e não vai curar a doença. O remédio foi adulterado para provocar outra doença. Hoje nós temos no Brasil e no mundo uma revolta muito grande contra todas as religiões e dá para entender. Imagina o seguinte, imagina que aquele fanático alienado escuta um pastor falando, olha, esse candidato aqui é o melhor candidato. A pessoa que não está dentro daquela jaula de alienação percebe que determinados candidatos estão oferecendo a morte contra a solução. Jesus Cristo veio na Terra para poder curar aquelas pessoas doentes. Jesus Cristo não veio à Terra para as pessoas perfeitas, ele veio à Terra exatamente porque os judeus criaram um puritanismo que só os descendentes daquela linha poderiam ter acesso a Deus, só os pertencentes àquela classe social poderiam falar a lei de Deus. Jesus veio para mudar isso, Jesus veio para que a religião fosse de todos. As igrejas hoje, elas querem os 10% de todos. As igrejas hoje, elas querem as ofertas de todos, elas querem influenciar todos. Mas aqueles dentro das igrejas que têm oportunidade são poucos. A igreja de Cristo está sendo destruída. Quando eu falo a igreja de Cristo, eu não falo a igreja universal, eu não falo a igreja batista, eu não falo uma instituição. Eu falo a igreja que Cristo deixou, toda a igreja como um todo, ela está sendo destruída por uma separação em instituições que estão procurando dinheiro. E ela está conseguindo criar o anticristo através da besta. A besta é a doença dentro da igreja. O anticristo é a doença que não deixa a mensagem deixada por Cristo chegar nas pessoas. É muito mais fácil uma pessoa acertar na solução de um problema se ela não foi iludida. Isso dá para entender de uma forma muito simples, tá, gente? Olha, vamos imaginar o seguinte. Hoje nós temos mensagens mentirosas que criam uma expectativa que o problema foi solucionado. Ou seja, hoje nós temos a distorção da palavra de Cristo e essa distorção acaba criando no coração das pessoas uma expectativa que aquele problema foi solucionado. Então as pessoas não procuram mais porque elas acham que resolveram o problema. É mais ou menos assim. Você tem um telhado na sua casa e durante as chuvas você percebe uma grande goteira. Então você vai e contrata uma pessoa para resolver o problema do telhado e aí ficam 100 dias sem chover. Durante esse período que não está chovendo, você vai colocando móveis ali debaixo, você vai colocando coisas de valor debaixo daquele ponto que tinha goteira, porque você está ciente que a goteira foi solucionada. No entanto, aquela pessoa te enganou. Ela pegou seu dinheiro e não solucionou a goteira. Por isso você não chamou outra pessoa para solucionar a goteira e na hora que a chuva vier vai estragar tudo que você tem. As igrejas de hoje estão fazendo exatamente isso. Porque elas pregam uma mentira, elas tiram a pessoa do caminho certo. Porque o crente está hoje iludido com mensagens de pessoas como Malafaia, pessoas como Marco Feliciano.
Essas pessoas nem procuram mais na Bíblia, essas pessoas nem procuram pastores sérios. Essas pessoas acham que está resolvido o problema de procurar a mensagem de Deus. Elas pensam, olha, para que eu vou procurar a mensagem de Deus se eu já estou procurando, eu já estou numa igreja, eu já estou dando os meus 10%, eu já estou dedicando voto para aquele cara que prometeu matar todo mundo, que prometeu resolver o problema na bala, eu já estou salvo. Aí por que essas pessoas acham que estão salvas, caindo numa mensagem mentirosa? Essas pessoas sequer procuram a mensagem. Eu acho que qualquer um, eu sei que isso vai causar revolta, principalmente em quem está dentro dessa situação, mas eu acho que qualquer um que tiver um pouquinho de inteligência vai perceber que a melhor forma de destruir a possibilidade de alguém salvar a própria alma é mandar essa pessoa para um caminho errado. A melhor forma que existe de evitar que uma pessoa consiga atingir um objetivo é colocar essa pessoa para resolver os problemas para o lado errado. A melhor forma que tem para uma pessoa que está perdida dentro de Belo Horizonte jamais conseguir chegar em São Paulo é dar a direção da Bahia, porque ela vai para o lado oposto, ela não vai conseguir chegar em São Paulo. Enfim, a melhor forma que existe das pessoas irem em direção a Satanás é apresentar o caminho de Deus de uma forma errada, apresentar um caminho que nunca vai levar a Deus. E essas pessoas estão tão convictas que Deus está onde elas querem colocar Deus e não onde Deus realmente está, que elas lutam contra essa informação. Eu tenho certeza que várias pessoas vão me xingar nos comentários. Isso porque as pessoas não estão dispostas a trilhar o caminho deixado por Cristo para alcançar Cristo. As pessoas querem criar um caminho que leva a Cristo. É mais ou menos assim. Para resolver os meus problemas, para que minhas convicções sejam verdades, eu não quero procurar a mensagem que Cristo deixou. Eu quero procurar uma mensagem que responda os meus problemas da forma que eu quiser. Mas olha, Cristo deixou mensagens que estão na Bíblia e não na boca de pastores, tá? Cristo deixou mensagens que decepcionam as pessoas porque essas mensagens, elas vão completamente contra aquilo que as pessoas querem. A soberba, principalmente na sociedade brasileira, é muito grande. É muito melhor você que gosta de soberba, que gosta dessa glória material, é muito melhor você assumir logo um satanismo e estar fazendo e orando pro demônio certo, do que você ficar numa hipocrisia falando que é de Cristo, sendo que você coloca o dinheiro acima de tudo, sendo que você coloca os seus interesses acima dos interesses dos outros. Não tenta procurar fundamentação na Bíblia para pena de morte, não tenta procurar fundamentação na Bíblia para castração química, não tenta procurar fundamentação na Bíblia para deixar de ter amor ao próximo e justificar que o país não deve investir em saúde, em educação, porque se você procura fundamentação para isso, você está negando o ensinamento que Cristo deixou. Você não está procurando o ensinamento de Cristo. Você está procurando dentro da Bíblia frases que sustentem aquilo que você já decidiu. Então, se você já decidiu seguir Satanás, para de procurar na Bíblia fundamentações para você falar que segue Satanás, na verdade, de uma forma cristã, porque não é compatível. Então, não é vergonha de uma hora para outra você abandonar a igreja e até de repente se integrar aí a um grupo satânico, ou então criar uma religião, a religião do anticristo no Brasil. É mais coerente, é mais honesto, porque quando uma pessoa percebe a outra que veste uma capa de cristã falando que quer um candidato ou quer um tipo de política totalmente anticristo, simplesmente usando como justificativa o argumento de que não, do outro lado tem corrupção, olha, com toda sinceridade, as pessoas percebem a mentira. As pessoas percebem que você está manipulando. É mais ou menos assim, Jesus deixou uma mensagem, mas eu não vou seguir essa mensagem de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus deixou a mensagem de amar o próximo como a si mesmo. Se eu for amar o próximo como a si mesmo, existe a possibilidade de eu amar um vagabundo, um cara que não gosta de trabalhar. E olha, eu tenho o meu mérito. Jesus, com certeza, iria me dar mais por causa do meu mérito. Para de hipocrisia, colega. Até o próprio Jesus falou hipócritas, né? Eu acho que vocês deveriam ler um pouco o Evangelho. Quando vocês tentarem achar fundamentação do tipo, olha, Jesus que mandou amar o próximo como a si mesmo,
ele me daria aí uma justificativa para eu fazer uma castração química, afinal de contas o cara é estuprador. Jesus me daria aí uma fundamentação para criar situações para que pessoas morram de fome, afinal de contas, não é a realidade de hoje. Se Jesus tivesse vivido hoje, Jesus ia olhar para essas pessoas aí que estão recebendo bolsas do governo, essas pessoas que morrem de fome, ia chamar todo mundo de vagabundo. Jesus não faria isso, cara, de boa. Para de tentar criar dentro do cristianismo um caminho que não existe. Não existe dentro da palavra deixada por Cristo um caminho que sustente essas barbaridades que você está pregando. E você é a maior manifestação do anticristo. Você é produto do anticristo. O anticristo como sendo uma doença no corpo de Cristo. O corpo de Cristo como sendo a igreja de Cristo. Dentro do corpo de Cristo existe um câncer. E dentro desse câncer, você com a sua hipocrisia é uma das células. Essa célula cancerígena que nasceu no corpo de Cristo, que são essas igrejas que estão utilizando fundamentação cristã para fazer política, fundamentação cristã para pregar o ódio, fundamentação cristã para pregar a desigualdade social, fundamentação cristã para trazer a fome de volta. Essas igrejas são o câncer do corpo de Cristo. E se você continua fazendo publicações, se você continua sustentando, se você continua trabalhando na direção de sustentar essa ideologia, você é uma célula do anticristo. Agora, se você teve paciência de escutar até aqui, certamente você está morrendo de raiva, sabe? Porque o Leonardo Stoppa não foi consagrado pastor. Você está morrendo de raiva, você vai falar, quem é você para falar sobre cristianismo? Quem é você para falar sobre religião? Afinal de contas, eu não estou usando um terno, eu não estou sendo um hipócrita. Eu não sou fariseu, eu não sou fariseu, assim como Jesus veio de uma classe humilde, sem autoridade religiosa. Jesus veio e falou com as pessoas aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Eu te peço desculpa por estar falando aquilo que você precisa ouvir. Eu não sou uma grande autoridade religiosa, não tenho igrejas e não recebo dízimos, então nem jatinho eu tenho. Mas eu vou te falar com toda certeza, a palavra de Deus a palavra de Jesus vai exatamente contra essa hipocrisia de achar que só os doutores da lei podiam falar a respeito de religião, só os fariseus eram dignos de pertencer a essa classe alta religiosa. Olha, você vai me desculpar, mas tentando fazer certo, você está fazendo tudo errado. E isso não me espanta, porque o próprio Jesus deixou uma mensagem falando que muitos ouvirão e poucos compreenderão. E é exatamente aproveitando dessa falta de capacidade cognitiva de parte do povo que esse pessoal está fazendo festa usando a Bíblia para fundamentar o trabalho do demônio, usando a Bíblia para fundamentar o trabalho do anticristo. Mas se você prefere continuar sendo enganado, claro, continua fazendo isso, continua escutando os interesses dos pastores manifestos em pregações. Se você quer realmente continuar sendo enganado, se você quer realmente continuar fazendo o trabalho do anticristo, crescendo um câncer dentro do corpo de Cristo, continua você, pastor, ouvindo os comandos das igrejas superiores que estão aí fazendo todo um esquema para poder disseminar os interesses políticos dos grandes pastores, donos das igrejas. Agora tem uma dica, se você realmente acredita na existência de Cristo, e se você acredita que Cristo deixou uma mensagem para você e não você vai escrever a mensagem que você gostaria que Cristo tivesse deixado para você, eu vou te aconselhar uma forma de você sair dessa alienação, de você sair desse câncer no corpo de Cristo. Lê a Bíblia. Você não precisa ler muito, lê só um dos livros do Novo Testamento. Se você ler o primeiro livro do Novo Testamento, só ali você vai entender que você está fazendo tudo errado. Se você perder o tempo de ler o primeiro livro do Novo Testamento, você vai ver que você faz parte do anticristo, você vai ver que você está desgraçando a palavra de Deus, e o destino disso vai ser, com certeza, o uso do cristianismo dentro do Brasil para fazer política, assim como algumas pessoas usam as religiões muçulmanas fora do Brasil para criar terrorismo e homem-bomba. Então, muito obrigado.
Se você não gostou dessa mensagem, eu te peço desculpa, mas a melhor forma que tem de você saber se eu estou falando mentira ou verdade não é procurar um terno e uma gravata, nem procurar qual que seria a minha ordenação para pastor. É abrir a Bíblia e ler. Quem sabe? Você perde o tempo aí de ler a Bíblia no lugar de ficar seguindo as mensagens corrompidas daquela pessoa que se diz pastor e, na verdade, está tentando realizar os próprios interesses através da sua fraqueza, da sua alienação. Então, muito obrigado e até mais.